Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Guia para o Esoterismo e Ocultismo. E hoje com o tema Registros Akáshicos, a memória do universo. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e acionar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo no YouTube. Uma das habilidades dos iniciados avançados em ocultismo tem sido acessar o que ficou conhecido com o tempo como registros akáshicos. Tais registros são recorrentemente citados na literatura esotérica séria, caindo mesmo no conhecimento do grande público, ainda que de forma muito imperfeita. Poucos são os que realmente sabem da natureza desses registros cósmicos, como funcionam, para que servem e como acioná-los. Como infelizmente ocorre com muitos conceitos do ocultismo, recentemente os registros akáshicos viraram tema de exploração comercial por parte de pseudo-iniciados e se transformaram até mesmo em ferramenta de terapia alternativa. Neste documentário, pretendemos fornecer esclarecimento qualificado sobre os registros akáshicos, de acordo com o ocultismo tradicional, de forma a contribuir com o conhecimento dos nossos amigos do canal e evitar que muitos se confundam sobre um tema tão importante. O termo akasha vem do sânscrito e significa, de modo geral, espaço ou éter. No campo místico, trata-se de uma essência espiritual que se infunde em todo o universo, visível e invisível. Os ocultistas são de opinião que só existe uma única energia cósmica, a qual gera, pela sua diferença de oscilação vibratória, energias subsidiárias que servem a fins diversos. Assim, em uma frequência muito alta, a mesma energia pode se manifestar como alma universal. Em uma frequência menos elevada, a mesma energia se transforma na geratriz sutil da matéria. Em outra frequência diferenciada, ela atua como consciência. Em outra oscilação, pode se transformar em uma lei cósmica, como a lei do karma. Contudo, é sempre a mesma energia, atuando de diferentes formas e para fins diversos. Este é um conceito muito importante no ocultismo e que poucos compreendem. Portanto, o que os estudantes de ocultismo precisam reter é que tudo no universo é vibratório, que só existe uma única energia, emanada incessantemente do núcleo divino da criação, e que esta energia, em seus diferentes gradientes, dá origem a tudo, em todos os planos. Como corolário, não há nada isolado na criação. Tudo se comunica energeticamente. O homem, o animal, a planta, o mineral, as galáxias, assim como os planos espirituais e seus habitantes. Tudo é um, embora conserve independência e autonomia aparente. Um adágio místico muito conhecido é: tudo está em tudo. Em outras palavras, toda a criação pode ser encontrada em cada uma de suas partes, pois na verdade o todo não é formado de partes. Estas são particularidades aparentes. Por exemplo, um grão de areia condensa o absoluto, assim como faz o próprio homem. Para acessar tudo, então, o caminho mais rápido para o ser humano não é estudar metodicamente as coisas externas a si mesmo, embora isso seja útil, mas conhecer a si mesmo, pois ele, o homem, é um reflexo da criação. Daí a exortação do templo de Apolo em Delfos, que se tornou uma divisa ocultista. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Outra bela definição desse conceito místico foi dada por Schelling, filósofo alemão do século XVIII, um dos maiores representantes do idealismo na filosofia. Hoje sabemos que ele e outros desse movimento, como Fichte
e Hegel foram influenciados pela sabedoria do Oriente, em especial pelos conceitos místicos do hinduísmo, como os Upanishads. Para Schelling, apesar de haver só um todo, o mesmo pode ser estudado através de suas partes aparentes. Para ilustrar isso, Schelling nos fala de um movimento dialético de obstrução do infinito, denominado por ele em alemão de Hemmungsschaft. O todo gera partes, as quais, não obstante, são o próprio todo. Para ilustrar isso, ele usa como imagem um rio que corre em linha reta, mas que em determinados momentos, pela ação de alguma pedra, forma um redemoinho. Esse redemoinho, longe de ser um fenômeno fixo e isolado, e apesar de parecer distinto do rio, é o próprio rio. Estudar as propriedades da água do redemoinho é, portanto, conhecer a água do rio. Outra imagem mais moderna desse conceito tem sido a dos fractais, pois neles cada parte reproduz o todo infinitamente. Assim, considerando que só existe uma única energia na criação, entre os seus vários gradientes, há um em específico, de altíssima frequência, que tem sido conhecido há milênios pelos místicos, pela sua propriedade de gravar todos os acontecimentos da criação, visível e invisível, registrar tudo, acontecimentos, pensamentos, palavras e atos de todos os seres em todo o cosmos. Essa faixa de energia foi chamada pelos místicos orientais de registros akáshicos, termo depois adotado pelos ocultistas do mundo todo. De forma alegórica, o hinduísmo representou a noção dos registros akáshicos na figura mitológica dos Lipikas, ou anjos registradores, seres celestiais que escrevem cada pensamento e cada ato de todos os seres. Seriam os agentes do karma. Naturalmente, esta é uma visão alegórica e tridimensional de uma realidade sutil e sem forma. Outra noção muito importante para a compreensão dos registros akáshicos é o conceito de tempo. Para os místicos não existe nem tempo, nem espaço fora da consciência objetiva do ser humano. Em outras palavras, a divisão fracionada dos acontecimentos que vivenciamos em passado, presente e futuro só tem realidade para o ser humano encarnado. Os acontecimentos não seguem um fluxo vindo do futuro, tornando-se presente e virando passado, ou vindo do passado, tornando-se presente e desaguando no futuro. Nos planos sutis, nos estados superiores de consciência, existe um permanente agora. Nos planos espirituais, não há movimento espacial, assim não pode haver tempo. Só há estados de consciência. Portanto, as noções de alguns espiritualistas que relatam cidades astrais, veículos astrais, nos quais as pessoas andam, enfim, uma realidade astral idêntica à material, só que mais sutil, é uma tentativa humana incorreta de materializar e dar forma a uma realidade que está além da matéria, além do espaço, além do tempo e além da forma. Por isso os místicos dizem que a vida nos planos sutis é inefável, não podendo ser traduzida em termos materiais. Assim, se um auto-iniciado acessar mentalmente a faixa vibratória conhecida como registros akáshicos, ele pode acessar acontecimentos passados, presentes e até futuros, em relação ao tempo material em que ele está vivendo. Mas no plano espiritual, tudo isso é, repetimos, um permanente agora. É isso que explica porque clarividentes naturais, que não são iniciados ou são pouco experientes, por vezes acessam acontecimentos que já ocorreram e tomam-nos por acontecimentos que ainda vão ocorrer, ou percebem acontecimentos que só se manifestarão na matéria dentro de muitos séculos e acham se tratarem de acontecimentos iminentes. Por isso, a capacidade clarividente de previsão do futuro
ou de relato do passado ser tão delicada para quem não tem uma formação plena em ocultismo. Pode-se acertar em alguns casos e errar em muitos casos. Pode-se confundir na interpretação e até acrescentar dados que absolutamente não têm qualquer realidade. Só um verdadeiro iniciado em ocultismo tem uma visão acurada, mas tais iniciados não usam essa capacidade para fins comerciais, não tornam público os seus poderes e os aplicam em sigilo e em casos especiais. Profetas famosos como os da história judaica, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, ou ainda na esfera cristã como Malaquias, não se trataram de homens piedosos que foram abençoados com a graça de Deus para a previsão, mas sim eram altos iniciados. Aplicavam conscientemente poderes místicos desenvolvidos por aprendizado. O mesmo se aplica ao mais famoso de todos os profetas, Nostradamus, o qual tanto pode ter sido um homem como um nome genérico para um colégio de iniciados. Sobre ele ainda falaremos aqui no canal. Todos esses profetas, pelo seu conhecimento místico, acessavam os registros akáshicos, mas em relação ao que chamamos de futuro. Pelas razões que já explicamos, todo o acontecimento acessado por meio dos registros akáshicos aparece ao místico como um evento atual, no eterno presente. Quer tenha acontecido no passado remoto da Terra, quer esteja acontecendo no mesmo momento em que o acesso é feito, quer ainda vá ocorrer dentro de muitos anos. Outra característica dos registros akáshicos é que, quando são acessados, não são assistidos qual um filme em que o espectador fica passivo, apenas recebendo as imagens. Os acontecimentos são vividos pelo místico, como se ele fizesse parte deles. Uma pergunta geralmente feita é: como o futuro pode ser conhecido com precisão, se ainda não está estabelecido? Estaria tudo predeterminado, sem possibilidade de livre arbítrio para os seres? Essa concepção fatalista não corresponde à verdade. Misticamente falando, o que já está estabelecido é imutável, e isso vale apenas para o que chamamos de passado. O que chamamos de presente é mutável, ou seja, aquilo que ainda está se estabelecendo e aquilo que ainda vai resultar das causas presentes pode sim ser alterado. O que chamamos de futuro pode ser conhecido com relativa certeza analisando as causas que estão sendo plantadas no presente e o karma que delas resultará, caso uma ação corretiva por parte do agente causador não ocorra. Portanto, nenhum clarividente jamais vai afirmar que algo vai acontecer infalivelmente, mas sim que existe a grande chance de ocorrer pelas causas já plantadas ou que estão sendo plantadas, mas o vaticínio pode ser alterado se algumas posturas do agente causador forem modificadas. Como diz um conhecido adágio da astrologia, os astros inclinam, mas não obrigam. Outro adágio ocultista reza que, no caso do iniciado pleno, ele está acima dos astros, ou derrota os seus planetas, pela sabedoria. Portanto, nenhuma previsão é infalível. Quem pretende o contrário mostra apenas ignorância, como é, aliás, o caso da maioria dos adivinhadores profissionais. Assim, os registros akáshicos não são um grande livro astral, o qual é consultado psiquicamente. Também não são seres espirituais escrevinhadores que são contatados pelos místicos. Trata-se, como dissemos, de uma faixa vibratória universal que pode ser acessada de qualquer ponto do universo através da introspecção e elevação correta da consciência, tendo esses registros como foco, não havendo necessidade de qualquer artefato auxiliar. Aliás, a imagem popular de Nostradamus, valendo-se de uma tina de água para acessar sua clarividência, é uma noção popular e incorreta. Outro fator importante a ser considerado, no caso dos registros akáshicos, é que eles não são mera ferramenta de previsão, mas uma grande biblioteca de consulta.
É nesse sentido que os místicos os acessam. Assim, se quisermos consultar um momento da história longínqua da Terra, por exemplo, esse momento pode ser novamente vivido como se estivéssemos lá presentes. Se quisermos acessar pensamentos que ainda estão se formando na mente de uma ou mais pessoas, que vão resultar em invenções, livros, discursos, atos diversos, isso pode ser feito. E podemos, como dissemos, perscrutar o que provavelmente ocorrerá num futuro próximo, médio ou distante. Os registros akáshicos podem também, às vezes, ser acessados inconscientemente, sem o agente ser um ocultista ou iniciado. Nesse caso, a pessoa será uma ferramenta passiva, relatando aquilo que percebeu, mas geralmente confundindo os dados colhidos. No entanto, alguns desses agentes passivos tiveram grande êxito pelo número de acertos. Citaremos apenas 2 deles, talvez os mais famosos dos tempos modernos, um americano e outro brasileiro. O americano foi Edgar Cayce, chamado de Profeta Adormecido, que ficou mundialmente conhecido na primeira metade do século XX pela sua capacidade de, quando em hipnose, possuir quase onisciência, podendo acessar fatos passados, presentes e até futuros com grande precisão. No campo médico, Cayce era capaz de receitar medicamentos que ainda não tinham sido comercialmente lançados, mas que eram por ele descritos corretamente pela fórmula, efeitos e até pelo nome de seus criadores, bem como o local onde estavam sendo testados. Sua previsão mais famosa, que se concretizou, foi sobre o aparecimento de um muro submerso na Baía de Bimini, o qual, segundo ele, teria pertencido à lendária Atlântida. O muro foi descoberto na data em que ele disse que ocorreria seu aparecimento, isso é, em 1969. O brasileiro foi José Pedro de Freitas, conhecido como Zé Arigó, mundialmente famoso nas décadas de 50, 60 e 70. Ele acreditava incorporar o espírito do Dr. Fritz. Arigó, assim como Edgar Cayce, era homem de parcos conhecimentos, mas quando em transe aparentava quase onisciência, conhecendo fatos em qualquer lugar do mundo, discutindo com médicos no jargão da medicina e prevendo acontecimentos que depois se concretizavam. Atendendo mais de 800 pessoas por dia, Arigó, além de suas cirurgias sem anestesia, tinha a propriedade de escrever suas receitas antes que os doentes falassem de que mal sofriam, sempre acertando o diagnóstico. Os remédios que receitava passavam por todo o espectro da medicina então conhecida, de alopáticos a homeopáticos, fitoterápicos e herbários. A verdade pouco conhecida sobre Cayce e Arigó era que ambos tinham a rara natureza de acessarem, sem saberem e de forma colateral, os registros akáshicos. Daí seu conhecimento assombroso. Não se tratava nem de mero transe hipnótico, nem de incorporação espírita, mas de acesso ao que se pode chamar do banco de dados universal. Para o iniciado, como vimos, os registros akáshicos são acessados conscientemente, com grande precisão, não precisando eles se valer de qualquer transe ou perda da consciência. E para encerrar, alertamos nossos amigos do canal de que os registros akáshicos são um dos mais novos elementos apropriados do ocultismo pelo mercado das modernas pseudoterapias. Assim como ocorreu com o termo quântico, que virou moda e serve de suporte para todo tipo de prática infundada, vendida comercialmente, o acesso aos registros akáshicos também tem sido ultimamente apresentado por determinadas pessoas para fins terapêuticos, nunca tendo sido esta a sua verdadeira função. Por mais que possa parecer pedante e exclusivista esta afirmação, ninguém que não seja um iniciado em uma escola esotérica autêntica, tendo estudado e, sobretudo, praticado por muitos anos, pode pretender acessar os registros akáshicos com precisão, e sempre para um trabalho oculto
que é feito de forma sigilosa em benefício da humanidade. É preciso, portanto, cautela com leitores profissionais de registros akáshicos, os quais, ainda que bem intencionados, podem induzir seus clientes não só a erros, mas a graves consequências devido a orientações incorretas ou até fantasiosas. Finalmente, não há literatura formal e séria publicada que possamos indicar sobre o tema, mas dados confiáveis que podem ser colhidos, ainda que fragmentados, no conjunto da literatura ocultista. Este é um daqueles temas que só podem ser conhecidos e vivenciados unicamente mediante iniciação em um círculo autêntico de ocultismo. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.